E aí, quer aprender direito penal de maneira objetiva e prática? Eu sou o professor Rafael, fica comigo que nessa aula a gente vai falar dos princípios do direito penal. Princípios, uma aula importantíssima e que você, que é estudante de direito, que é advogado, que é recém-formado, que está querendo entrar na área do direito penal, precisa dominar, que são os princípios. Na aula passada, nós falamos que o princípio ele é uma fonte formal imediata do direito penal. Por quê? Porque no direito penal, a base sólida é a lei. A gente, principalmente quando vai pegar uma questão criminal, na qual o Estado ele pode lançar mão da liberdade do indivíduo, aquilo precisa estar previsto em lei. Vamos imaginar o artigo 121, matar alguém. Existe uma pena correspondente de 6 a 20 anos. Vamos imaginar o furto, o roubo, tudo isso está previsto em lei. Paralelo a isso, nós temos os princípios. E como bem diz Robert Alexy, princípio é algo fluido. Princípio é algo que você pode ter inúmeros princípios ou mais de um princípio em uma situação concreta. Quando a lei, por sua vez, ela só vai incidir uma única lei. Eu só vou aplicar o artigo 121 se o indivíduo matar alguém. Se ele matar um cachorro, eu não tenho como aplicar o artigo 121. Eu vou ter que aplicar uma outra tipificação penal. Porque a lei, ou você encaixa uma, ou não encaixa, vai ter que encaixar outra. Os princípios, não. O princípio é algo macro. O princípio é algo que orienta toda a sistemática penal de criação das leis, de interpretação das leis, de aplicação das leis. Como assim, professor? Vamos imaginar o primeiro princípio aqui da aula de hoje, que é o princípio da legalidade. Ou seja, o direito penal é voltado, grosso modo, aos crimes. A intenção do direito penal é tutelar os bens jurídicos essenciais, vida, patrimônio, dignidade sexual, e evitar que os indivíduos, que a sociedade, opte por praticar crimes. É inclusive uma função da pena. Você vai ver aí, quando a gente for falar de pena aqui no canal, você vai ver que a finalidade da pena, uma das finalidades, é evitar que o indivíduo opte pela prática criminosa. Brecht fala, olha, eu não posso praticar um crime, senão o Estado vai me punir. Só que para isso, eu preciso de uma lei. Esse é o princípio da legalidade. O Estado só consegue punir alguém se existir uma lei. E olha que bacana, a gente já vai analisar aqui o princípio da legalidade. Diz que para que aquela conduta seja criminosa, eu preciso que aquilo esteja previsto em uma lei. E essa lei precisa estar vigente antes do fato. É um subprincípio do princípio da legalidade, o princípio da anterioridade da lei penal. Ou seja, a lei que criminaliza uma conduta, ela precisa estar vigente, ela precisa estar válida no mundo jurídico antes do fato. Isso vai gerar uma segurança jurídica para todos nós, para você, para mim, para os seus pais, para todos nós que estamos aqui no território nacional brasileiro. Por quê? Imagine você que eu sou um legislador, sou um deputado federal. Na aula passada a gente viu que quem tem capacidade de criar leis no Brasil é o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então eu sou um legislador, você é meu desafeto, eu não tenho nada contra você, viu gente, você que está me assistindo aí, muito obrigado, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí, dá uma força pra gente, é importante demais. Então, você é meu desafeto, presta atenção, presta atenção. E aí, eu vou criar uma conduta criminosa, sei que você adora aos sábados sair, jogar bola com seus amigos, tomar uma cervejinha depois, pegar um Uber, porque dirigir sobre o efeito de álcool é crime, pegar um Uber e ir para casa. Aí eu
sabendo de tudo isso, já que você é meu desafeto, vou criar... Olha que absurdo, mas é só pra gente exemplificar, viu, gente? Vou legislar e vou tipificar. Jogar bola aos sábados com amigos, beber cerveja depois e ir para casa de Uber ou de carona é crime. E a pena para essa conduta, ela é de 6 a 20 anos. Oh, será que isso pode? Vamos lá, de maneira esdrúxula, eu apresentei isso, transitei ali dentro do processo legislativo e isso então foi sancionado pelo presidente, a lei tá valendo. Beleza? A lei tá valendo. Na semana que vem, você vai pro baba, acaba o baba, você vai para casa. Ou seja, você não praticou a conduta que estava prevista em lei. Certo? Certo. A lei começou a sua vigência essa semana. Você praticou o fato depois. A lei, ela não pode retroagir para alcançar os fatos pretéritos do que você fez. A semana passada, quando você bateu seu baba com seus colegas, bebeu a cerveja, voltou para casa de Uber, existia uma norma penal incriminadora? Não, porque a norma penal começou a vigência aqui. Ela só vale para frente. Isso evita que o legislador tipifique condutas para pegar situações que são pretéritas. Ou seja, eu fiz isso de propósito para pegar você que era meu desafeto. Então, o princípio da legalidade é um sustentáculo, é uma base do direito penal brasileiro e a gente vê um subprincípio que é o princípio da anterioridade da lei penal. A lei penal precisa estar vigente antes do fato, para que assim, se o indivíduo pratica depois da vigência, a lei vai lá e consegue abraçar o fato. Tá certo? Só para a gente fechar isso aqui. Fiz essa legislação penal, criei uma conduta e uma pena correspondente para quem joga bola aos sábados, bebe a sua cervejinha depois do baba e vai para casa de Uber. Se você faz isso depois do fato, depois da lei, tá valendo. Você vai ser, então, enquadrado na legislação penal. Agora, vamos pensar um outro princípio, para você ver que os princípios eles vão maior ou menor grau se tocando, se misturando. Eu posso criar uma lei penal para esse fato? Não. Porque existe um princípio do direito penal chamado princípio da lesividade. Ou seja, as normas penais, as leis que vão tipificar condutas, que vão criminalizar condutas, elas só podem ser criadas se a conduta do indivíduo alcança um bem jurídico de terceiros, se lesa um bem jurídico alheio. Então, essa lei que eu acabei de pensar, ela é inconstitucional. Por quê? Porque, olha, se você está jogando bola, você não está atingindo um bem jurídico de terceiro. Ah, professor, mas fez uma falta. Isso aí fica lá dentro do campo. Isso aí é exercício regular do seu direito. Você pode. Vamos imaginar, dentro desse universo de lesividade, que é um princípio básico do direito penal, que o legislador ele não pode criar uma conduta criminosa, um tipo penal, quando a minha conduta não vai alcançar um bem jurídico de um terceiro. Pensa aqui comigo. Eu pego... Gente, a vida é linda, a vida é bela. Isso aqui é só pra gente exemplificar, tá certo? Eu pego um facão aqui agora na minha casa, vou lá embaixo, boto o meu braço aqui, seguro esse facão, e aí com toda a minha força eu decepo meu braço com uma facãozada. Ah, socorro, gritaria, pega, bota dentro da ambulância. A polícia vai me prender em flagrante por lesão corporal porque eu arranquei o meu próprio braço? Não. Por quê? Porque isso fere o princípio da lesividade. A minha conduta precisa alcançar bens jurídicos de terceiros. Ou seja, se eu pego o facão e dou uma facãozada no meu colega, aí eu já estou atingindo a integridade corporal de outrem. O direito penal vai alcançar essa conduta. Certo? Em suma, o que o princípio da lesividade diz? Que a minha conduta, para ser criminal, precisa alcançar bem jurídico de terceiros.
tá certo? Vamos pensar um outro princípio que também é muito importante para o direito penal, que nos orienta, é o princípio da última ratio, ou última razão, ou última ferramenta. E aí a gente volta ao caso concreto do exemplo que eu estava dando. O cabra sai para jogar bola aos sábados, joga sua bola, depois do baba ele toma sua cerveja, depois de tomar sua cerveja ele chama um aplicativo e vai para casa de Uber. Aí a gente estava pensando em vamos tipificar isso como crime para que isso passe a valer para o futuro. O direito penal, ele só pode ser utilizado pelo Estado como última instância quando outros ramos do direito não consigam tutelar aquela situação, resolver aquele problema, apaziguar aquela situação social. Ora, isso não poderia ser solucionado, defendido, protegido por outro ramo do direito se nós utilizarmos demais o direito penal, acaba, quem fala muito bem disso é Gunther Jacobs. O direito penal, ele acaba perdendo a sua força, a sua finalidade. A gente pode banalizar o direito penal. Como assim, professor? O que quer dizer esse princípio da última ratio? Que o direito penal só deve ser utilizado pelo Estado quando um outro ramo do ordenamento jurídico não consiga resolver aquele problema. Olha o exemplo clássico que nós temos. No passado, salvo engano, até 2005, adultério era crime. Pensa aqui comigo. Eu sou casado, lá ele, viu, que Deus não deixa acontecer isso não, viu, Deus, que meu casamento continue firme e forte. Eu sou casado. E aí eu descubro que a minha esposa, ela está, botando o chapéu de bode em mim, chifre, gaia. Ela é casada comigo e está então tendo um relacionamento paralelo. Ou seja, ela está em adultério. Até 2005 existia uma tipificação penal para isso. Era crime. Aí imagine você, além de ser corno, eu ainda ia ter que ser exposto a um delegado de polícia, porque eu ia ter que conversar com o delegado muitas vezes, eu ia ter que conversar com o juiz, eu ia ter que ir ali na frente de um escrivão, de máquinas, de toda essa burocracia para reafirmar que eu era corno, que minha mulher me traiu. Ora, se existem outros ramos do direito que conseguem solucionar esse problema, eu não devo lançar mão do direito penal, porque o direito penal é algo de mais gravoso que o Estado tem sobre nós, sociedade. Como assim, professor? Nesse caso, do exemplo que eu estava dando, da traição, do adultério, é só a gente ir para o direito civil e divorciar-se, dissolver o casamento. Ah, mas tinha uma empresa. Vamos para o direito empresarial e vamos discutir quem vai ficar com o que dessa empresa, quem vai ficar com ativo, quem vai ficar com maquinário, quem vai ser responsável por isso. Ah, mas existiam ali, paralelo a isso, relações que eram trabalhistas. Vamos ao direito do trabalho e ver quem é que vai ficar com a empregada, quem vai pagar, quem não vai, quem... Empregada não, secretária, né, gente? Porque essa terminologia é uma terminologia que a gente não deve estar usando. Então, outros ramos do direito conseguem apaziguar a situação. Se isso é possível, eu não utilizo o direito penal. Entendeu? Por quê? Porque o direito penal vai alcançar a sua liberdade, a minha liberdade, a liberdade das pessoas, que é uma garantia constitucional que nós temos. É um dos bens mais preciosos que nós temos, é a liberdade. E o direito penal, ele vai alcançar isso. Por isso, é a última ratio, tá certo? Curtiu a nossa aula? Esses são alguns dos princípios básicos que nós temos. Existem outros, mas como eu te disse aqui, a nossa finalidade é ser rápido e objetivo. Fica com a gente que na próxima aula nós vamos falar de norma penal incriminadora e lei penal em branco. Até já, vem com a gente.